Todos nós, né, todos os seres humanos temos um quantum de agressividade, né? E essa agressividade é que nos coloca na vida, né? Que nos coloca para fazer coisas, enfim. Mas tem um outro, a gente pode usar ela de uma forma construtiva ou destrutiva. Então, o bullying, na verdade, está mostrando uma violência aí, ou uma agressão, né? Geralmente, a pessoas que têm uma característica e que difere do grupo, né? E se isso gera, então, para definir um pouco melhor, o bullying é caracterizado por uma agressão que é repetitiva e que causa um sofrimento às pessoas que estão sofrendo, enfim, tem um sofrimento aí, seja ele psicológico, seja ele físico, né? E é caracterizado por algo que se repete. Se eu chamo alguém porque ele vem sendo muito confundido com uma brincadeira de mau gosto. Então, uma coisa é você brincar, chamar o outro pelo apelido, mas se isso causa um sofrimento, isso se repete continuamente, todos os dias, e vai causando um sofrimento no outro, aí sim, aí a gente caracteriza o bullying. Agora, existe um perfil específico do agressor e da vítima? Tem alguns perfis, né? Um perfil geralmente associado à vítima seriam essas crianças que apresentam algum traço ou alguma coisa que a gente pode chamar de uma certa fraqueza aí, né? Ou algum elemento, algum traço, sei lá, o que usa óculos de fundo de garrafa e aí ele se apresenta como uma pessoa mais frágil, né? E aí o agressor, né, que vai estar praticando o bullying aí, geralmente são crianças mais fortes, no caso da agressão física, forte fisicamente mesmo, e também a gente tem não só uma agressão física, mas uma agressão psicológica. Então tem dois tipos de bullying. Tem um bullying que é mais físico, que é geralmente praticado mais pelos meninos, e você tem um bullying que é mais psicológico, geralmente praticado pelas meninas, né? E dentro do bullying, hoje a gente tem um bullying muito associado que vai para além dos muros da escola, que é o cyberbullying, né? Onde saem determinadas falas e determinadas agressões que começam na escola e que extrapolam o muro e vão para a internet, que é o cyberbullying. E a gente tem outro acontecendo que é o rap slapping. O rap slapping, até pelos aparelhos, pela tecnologia, os aparelhos celulares, onde você pode filmar. Então tem uma situação que é criada na escola de humilhar, de constranger, que é isso uma característica do bullying. Então você constrange a pessoa, coloca ela numa situação de vítima e você filma. E aí quando você filma, você coloca e disponibiliza na internet. Isso é o rap slapping. Agora, muitos pais têm se preocupado com essa situação, né, professora? Quais as consequências desse tipo de comportamento entre as crianças para as vítimas, né, desse tipo de violência verbal? E aí, como que funciona para as crianças, né? Qual que é o reflexo disso para a vida delas? Bom, eu acho que tem dos mais variados. Tem crianças que conseguem superar isso, né? A gente tem vários casos de pessoas que sofreram bullying na infância ou na adolescência e conseguiram superar. E tem outros que não conseguem, não tem o que a gente chama de uma certa resiliência, uma resistência a isso e até podem vir a cometer, ou seja, uma pessoa que foi vítima, ele pode se tornar um agressor. Como a gente tem vários casos que a gente vê geralmente em notícia, na televisão. Muitas vezes essa criança ou esse adolescente que sofreu um bullying, né, e que isso causou um sofrimento para ele, muitas vezes ele vai ser, numa outra situação, um agressor. Então o bullying é algo muito mais complexo, né? Quer dizer, ele extrapola os muros da escola, como você mesmo colocou, a família precisa ficar atenta, como que a família sabe de uma certa forma que está acontecendo com o seu filho, quando ele muda o comportamento, né? Ou ele fica mais agressivo, ou ele fica mais triste, calado, e ele geralmente não é assim, então é importante prestar atenção se alguma coisa está acontecendo. Outra,
A escola precisa ficar atenta para tomar medidas aí, seja de punição, ou seja mesmo medidas mais educativas, né? A gente precisa também que a comunidade, de uma forma geral, esteja envolvida, né? E a gente tem várias pessoas que estão envolvidas na mesma situação. Você tem o agressor, você tem a vítima, você tem as testemunhas, que são aqueles que ficam assistindo, mas têm medo de que possa acontecer, mas eles se calam, porque eles podem ser a próxima vítima nessa história, né? Então a gente tem família, escola, vítimas, testemunhas, agressores, todos envolvidos. Agora a gente fala muito do papel dos pais, da escola nesse processo, no combate a esse tipo de comportamento. E a própria criança, tem como ela se defender desse tipo de agressão? Tem, na medida em que ela fala o que está acontecendo com ela, né? E se tem um professor atento, né, ou uma direção atenta, que perceba um comportamento diferente dessa criança, como eu falei, tanto os pais quanto os professores que estão mais diretamente ligados a ela, ou mesmo a direção, de poder perceber que, nossa, essa criança não era assim, o que está acontecendo? E abrir um canal aí de fala, de comunicação. O que acontece muitas vezes é que eles ficam com muito medo da retaliação, ficam com muito medo e acham que não vão ter uma certa proteção. E muitos deles se calam, né? Então, eu acho que isso que a gente tem que incentivar, espaços para que essa criança possa falar o que está acontecendo com ela. A gente está com uma pesquisa piloto numa escola, mais da periferia, não do centro de Poços, onde agora, no final do ano, a gente já vai ter alguns dados interessantes sobre isso. Agora, professora, só para a gente encerrar, para os pais que estão assistindo, a gente repetir, né, falar mais uma vez sobre a prevenção, ou mesmo notar, né, quando o filho está passando por esse tipo de situação, bullying, o que tem que fazer mesmo na prática, né? Qual é a atitude dos pais? Bom, eu acho que, primeira coisa, os pais têm que saber o que está acontecendo com seus filhos nas escolas. Tem um canal também aberto de comunicação com a direção da escola, com o professor que está mais diretamente ligado ao seu filho, se ele notar. E outra, é o diálogo em casa. Na verdade, tudo começa em casa, né? Muito do que esses alunos que vão ser os que vão praticar o bullying, né, na escola, vão ser os agressores, muitas vezes eles já vêm de situações de casa de muita violência, né? Então, na verdade, a gente tem que tentar ver aonde que está começando, né? Na verdade, será que é em casa? Isso se repercute na escola, ou da escola e que se repercute em casa? De qualquer forma, eu acho que todos nós temos que estar envolvidos, porque isso é uma questão muito séria e isso tem gerado muitos adoecimentos, tanto nas crianças quanto no entorno. E também a gente pode estar, é uma questão de saúde mental mesmo, né? De saúde para futuro mesmo. Quem vão ser essas crianças que são os futuros cidadãos da nossa cultura. Inclusive para que o problema não se torne mais grave, né, mais para frente. Com certeza. Obrigada, professora, pelas informações, pela sua participação. Nosso bate-papo termina aqui. Até a próxima. Fique atento às atividades programadas para a semana. Já está aberta, no Espaço Luz da Biblioteca do Campus, a exposição Brincar de Ser Grande, Velha Infância em Brinquedos Miniaturas. A exposição é aberta ao público. A pós-graduação do campus já está com as pré-inscrições abertas para 23 cursos. Mais informações pelo site www.pos.pucpcaldas.br. Dia 20 de novembro, de 14 às 17 horas, os voluntários da Pastoral se reunirão para atividades na Instituição de Longa Permanência de Idosos, na Vila Elvira Dias, no Jardim Country Club. Todos estão convidados. Mais informações na Pastoral Universitária, localizada no prédio 1 da PUC. Nosso programa termina por aqui. Dúvidas, perguntas e sugestões podem ser enviadas pelo e-mail pucnatv@pucpcaldas.br.